Eu tava lembrando esses dias como que era legal quando a gente tinha aqueles VHS que a gente comprava nas revistas, nas bancas, né? E que muita coisa começou a sair a partir dessa época e foi quando a gente começou a ter acesso. E eu tenho uma lembrança boa de assistir os VHS do Cavaleiros do Zodíaco, que tinha aqueles filmes, né? Que era meio diferente, por exemplo, o filme que eles iam contra Ares, que tinha uma maçã dourada, não sei o quê. Tinha também um filme que muita gente viu a primeira vez no cinema, que era A Batalha de Abel. Mas quando eu tava vendo a abertura desse VHS, eu fiquei lembrando de uma coisa que tava perdida na minha cabeça. Você lembra disso aqui, ó? Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme, num cinema perto de você. Tá aí, boa questão. O que são essas letrinhas japonesas que apareciam antes de um monte de coisa que a gente assistia antigamente? Você pode não saber, mas essa empresa fez parte da sua vida e ela é até conhecida como a Disney do Oriente. E hoje nós vamos conhecer a história, que vai ser bem interessante, da Toei Animation. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar a entender a história dessa grande empresa, a gente tem que entender o período em que ela estava inserida, que é aqui no período no Japão, no pós-guerra. Você sabe que nessa época aí o Japão já tinha começado a reconstrução, né? Mas o Japão queria investir em vários nichos de mercado que eles ainda não eram detentores, vamos dizer assim. E um desses nichos que estava prosperando bastante era o cinema, as produções audiovisuais. Você consegue pensar um Japão em que não existia anime, não existia mangá, não existiam os desenhos? Pois é, essa época já existiu. Até que em 1951 se forma a Toei Company. Isso com a aquisição e fusão de várias empresas desse setor, do cinema, da indústria audiovisual. Toei, vamos dizer que é um apelidinho dela, né? Mas o nome mesmo dela é, desculpe o meu japonês, mas eu vou ter que até ler aqui, Babrilando, porque isso aqui realmente foge das minhas competências. Vamos ver. Tokyo Eiga Haikyuu. Que basicamente a tradução é distribuição de filmes em Tóquio. Os negócios japoneses são meio autodescritivos, né? A gente pensa que é um negócio assim, mas é tipo, eu gosto de fazer sorvete de morango. É, sei lá, que bom. Mas o engraçado é que o tom que eles falam é dramático. É verdade, é uma dramaticidade. Gosto de sorvete de morango. Esse é menos dramático e você tá com problema de garganta, mas tudo bem. Mas a Toei foi a primeira empresa a trazer algumas inovações. Por exemplo, ela foi a primeira a usar o formato widescreen nas telas de cinema. Widescreen, que eu quero dizer, sabe aquela tela? Antigamente a gente via aquele quadradinho na televisão de tubo. Hoje em dia é mais longilíneo, né? Por isso que eu engordo 5 quilos na televisão, Bruno. É por causa disso. É porque ela, né, ficou wide demais. Eu preferi o 3x4. Mas como ela começou? Não começou com tanto de desenho. Eles começaram com filmes dramáticos no estilo Jidaigeki, que é como se fosse dramas históricos e tal. Tanto é que era falando sobre samurais, né? Aquelas coisas de honra. E um dos filmes que ficou famoso nessa época foi o Miyamoto Musashi, de 1961. Mas os próximos anos iam definir a estratégia que a Toei ia tomar no mercado. E os anos 60 foram muito importantes para isso, porque foi a década para eles dos heróis. E uma das primeiras produções nesse estilo que viriam a ser aquelas coisas, aqueles heróis japoneses que a gente está acostumado, foi o Gekokamen, de 1958, que abriu as portas para o gênero. Uma dessas produções também que fez sucesso aqui no Brasil foi National Kid. Com certeza você tem um pai ou uma mãe que fala assim, nossa, eu gostava na minha infância quando eu assistia National Kid. Pois é, Toei que investiu nisso aí. Tiveram outras produções como Robô Gigante e Kamen no Ninja Akakagi. Será que é assim que fala? Não sei. Mas o ano de 1971 foi um grande divisor de águas para a Toei, porque a partir daí uma pessoa muito importante participou dos projetos dessa empresa que deixou um legado muito grande. Era o mangaka Shotaro Ishinomori. Esse rapaz aí, ele é um mangaka, que basicamente é o cara que faz mangá. E mangá é o quê? É a revista japonesa em quadrinhos lá que você lê de trás para frente e é isso.
Acho que tem como explicar mais que isso. Só que ele é muito bom no que ele faz. Ele tem vários recordes mundiais e ele criou algumas histórias e alguns jeitos que foram uma fórmula seguida durante muito tempo. Por exemplo, foi dele a criação em 1971 de Kamen Rider. Esse aqui não é aquele que passou no Brasil Black, não. O primeirão, ó. O que a gente lembra aqui no Brasil, eu gostaria só de lembrar por lembrar, é o Kamen Rider Black. Esse aqui a gente assistia pra caramba, né? E foi dele também a criação de uma franquia do Super Sentai. Super Sentai, basicamente, sabe aquela formulinha que quase ninguém já viu? Que são 5 pessoas, cada um de uma cor, que eles vão lutar contra monstros, eles transformam, eles têm robô gigante, entendeu? A primeira foi criada em 1975 e tinha o nome de Himitsu Sentai Goranger. Goranger! Aia! E foi dele também a ideia de um policial que colocava uma roupa de metal para combater o crime, que é chamado meio de Metal Hero, sabe? Por exemplo, Jasper, o Giban, o Inspector, todos esses negócios aí veio da ideia desse cara. Mas só que você tem que entender que a Toei é uma grande empresa com vários braços. E agora a gente tem que fazer o quê? Dar uma rebobinada no tempo para entender como que o braço de animação, que é o nosso foco aqui, surgiu. Porque na verdade ele surgiu antes da própria empresa, em 1948. Como é que o negócio surge, volta no tempo e surge antes do negócio ser feito? Isso não é muito possível. É possível porque ela já existia e a partir de 1956 ela foi comprada e ganhou o nome de Toei Doga. Doga que significa tipo animação em japonês ou então imagens em movimento. E por que eles fizeram a aquisição dessa empresa? Porque eles queriam fazer literalmente com que a Toei Animation fosse a Disney do Oriente. E por que a gente fala da Disney? Porque naquela época a Disney estava fazendo os longa-metragens, né? Aqueles filmes belíssimos de animação, As Bela Adormecida da Vida, A Branca de Neve da Vida. E o primeiro projeto oficial de animação veio em 1957, que era o Koneko no Hakugaki. Já andei com o seu Hakugaki? Esse foi um projeto mais simples, meio de teste, né? Mas aí eles começaram a produzir os longa-metragens de fato. Em 1958 veio A Lenda da Serpente Branca, que ficou até conhecido aqui no Brasil. Esse é um longa-metragem a partir de uma lenda muito famosa do Japão, mas que ele também definiu o patamar que eles estariam, porque aquilo ali era o primeiro filme colorido a ser feito no Japão. E acabou estabelecendo a Toei Doga como se fosse uma empresa a ser batida. Ela é o novo padrão de coisa boa aqui no Japão. Para você ter uma ideia, nesse filme eles empregaram 13 mil pessoas, mais de 13 mil pessoas na verdade. E de algumas fontes falam que eles terminaram esse filme em 8 meses. Para você pensar, um filme de animação 8 meses é nada, né? Porque o negócio dura anos e anos. E isso serviu também para pegar um novo nicho de mercado, que é aquele que você, nas noites escuras, quando está sem sono, vai assistir. Não é esse que você está pensando, meu Fernando. Por que sou eu que tô pensando? Porque você que tem a mente poluída nesse programa aqui. É verdade. Eu estou falando dos desenhos, das animações. Foi aí que em 1963 eles lançaram o primeiro anime, ou seja, animação japonesa, que se chamava Ken, o Menino Lobo. Isso foi totalmente diferente porque foi uma produção muito maior do que a média. Ele teve 86 episódios. E teve um cara que meio que abriu esse mercado e a partir daí a Toei Animation conseguiu investir nisso, sabendo que tinha um futuro, por causa do Osamu Tezuka, que é o criador do Astro Boy. Astro Boy que virou um anime e que fez muito sucesso em 1963. Não era da mesma empresa, mas quando eles olharam e falaram assim, nossa, mas então parece que nós temos um filão aí pra fazer, né? Aí, meu filho, ó, descer a lenha e os animes começaram a invadir o mercado. Mas só que não dava pra fazer isso do jeito que a Toei tinha pensado, de tipo assim, desenhos grandiosos, animações e tal. Então eles fizeram o quê? Passo pra trás, tudo em preto e branco, mais curtinho, animações economizando algumas coisas, porque aí dá pra sair sempre e aí começa a virar um mercado de fato. Um dos animes que vieram daí foi o Cyborg 009 de 1968, que já tinha um mangá em 1964. Que inclusive teve até uma nova versão que passou na TV Globinho depois. Esse aqui eu lembro, você deve lembrar também. Outros nomes também são GG no Kitaro e também Tiger Mask, que era um cara com uma máscara de tigre que lutava contra tudo e todos. Em 1968 tem um filme muito legal pra gente destacar que é Horus, o Príncipe
Príncipe do Sol, que contava na produção com os criadores do estúdio Ghibli. Sabe aquele lá, Totoro, A Viagem de Chihiro? Pois é, esses daí trabalharam bastante junto com a Toei. Mas eu acho que o filme mais importante da história da Toei Animation veio em 1969, que era uma versão deles do Gato de Botas. Entendi, mas do Gato de Botas. Babarelando, a história é tão boa assim? O Gato de Botas é tão importante? Fala que não. Não é mesmo, né? Mas engraçado que eles gostaram tanto que o Gato de Botas dessa animação virou a logo da empresa que até hoje tá lá. Se você ver qualquer vinhetinha da Toei Animation, hoje em dia não tem aquele mar revolto. Tem o gato fazendo oh. Obrigado, Babarelando, pela concordância. Por nada. Mas foi a partir dos anos 70 que veio a expansão, ou seja, mais animes começaram a chegar. Mazinger Z, Devilman, que é o homem do capiroto, que o Japão gosta de pôr um capiroto no meio dos negócios, né? Space Pirate Captain Harlock e Galaxy Express 999. Mas chegamos nos anos 80 e você vai ver que a partir daí, se você não conhece nenhum desses animes japoneses que eu tinha falado aqui, agora você vai ver o tanto de coisa que é da Toei e que você está assistindo. Um dos primeiros foi Dr. Slump, de 1981. Sempre alguém tem a memória desse desenho, mas não lembra o que é. E por acaso, em 1986, você sabe que anime que foi adaptado dos mangás de Masami Kurumada veio à tona? Claro que eu estou falando de Cavaleiros do Zodíaco. Sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. E também em 1986, um outro, que tinha um rapaz, que ele tinha um rabo de macaco e queria juntar as esferas do dragão. Claro que eu estou falando de Dragon Ball. Vamos revelar as esferas do dragão. E em 1984 fizeram até uma cooperação internacional, porque o desenho dos Transformers era junta com a Toei Animation. E os anos 90 se viram para consolidar o sucesso, né? Tanto é que fizeram umas continuações de algumas séries, por exemplo, Dragon Ball GT. Vou te amar por toda a minha vida, vem comigo por este caminho. Mas também criaram outras, como por exemplo Sailor Moon, de 1992. E foi nessa época que uma nova estratégia surgiu, fazer desenhos a partir de jogos. Um deles foi fazer o Dragon Quest, né? Que na verdade virou Fly, o Pequeno Guerreiro. E teve até a segunda versão de Yu-Gi-Oh! Sim, a segunda versão de Yu-Gi-Oh! Porque teve uma primeira que eles chamam de Yu-Gi-Oh! Zero, que era bem mais sombrio, bem mais diferente. No final da década também, em 1999, rolou Digimon Adventure. E isso aí a gente assistiu demais, né? E para quem gosta de uma boa pirataria, surgiu o Torrent. Mentira, surgiu o One Piece, aquele desenho dos piratas, o pirata que estica, né? Pois é, que tem episódios até hoje. Pois é, começou, foi lá. E eu acho que dá para entender como que uma coisa que a gente não fala todo dia ou não percebe interfere tanto na nossa vida, né? Você percebeu que a partir de um determinado momento da sua vida, você praticamente foi criado pela Toei Animation, tudo que eles faziam, você estava assistindo, estava acompanhando? Essa questão de amizade, honra, esses negócios, tudo que vem nos animes, com certeza a gente pegou um pouquinho. Então o pessoal podia assistir anime de novo, né? Porque esse negócio de honra, amizade, se foi, né? Com Deus. Nós vamos precisando de uma nova era dourada dos animes da Toei Animation, né? Essa empresa que com certeza fez parte da sua vida sem você saber. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E na próxima semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!